bom com vocês? Olá pessoal, hoje eu trago para vocês essa linda novidade, esse sapatinho facílimo para fazer, gente. Vocês vão fazer em poucos minutos, um sapato maravilhoso e muito legal para você também que trabalha com venda. Ele é muito simples e muito fácil de ser feito. Vamos comigo aprender? Bom pessoal, para fazer esse sapatinho, eu estou usando o fio Balão Amigo da Pinguim, certo? Ele tem, eu coloquei aí no começo o tex dele, certo? E estou usando aqui a agulha 3,5, tá bom? Bom, vamos começar da seguinte maneira. Nós vamos fazer um cordão de correntinhas. No meu caso aqui eu tive que fazer 40 correntinhas. 40 correntinhas para mim está dando 20 centímetros. Então, pessoal, depois que você tiver seus 20 centímetros de correntinha, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, essa é a primeira correntinha e ela vai contar já como um ponto. Eu venho agora aqui na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Com isso, eu já tenho dois pontos baixos aqui. O primeiro que é da correntinha inicial e agora o segundo que eu formei aqui. Depois disso, você vai vir aqui no próximo ponto, vai fazer um ponto baixo. Vai vir aqui no próximo ponto, outro ponto baixo. Venho agora aqui no próximo ponto, outro ponto baixo. E vamos fazer pontos baixos lado a lado até o final dessa fileira. Se possível, você conte, porque você deverá ter também os mesmos 40 pontos que você fez no início. Coloquei aí na descrição do vídeo também outras opções de tamanho. Vamos então completar fazendo pontos baixos até o final dessa fileira. Vamos lá? Olha só, pessoal, cheguei aqui no final da fileirinha. Vamos agora fazer uma correntinha para virar e vamos virar o nosso trabalho. Como você pode ver, nós temos aqui esse primeiro pontinho e o próximo. Nós vamos trabalhar neste próximo ponto, que vai ser o nosso segundo ponto baixo. Por quê? Porque essa correntinha aqui já equivale, essa correntinha com esse pontinho aqui, já equivale ao nosso primeiro ponto baixo. Então, mais uma vez, eu venho aqui nesse próximo e vou fazer segundo ponto baixo, terceiro, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, sexto, sétimo e por aí vai até o final dessa fileirinha. Lembrando que você tem que ter os 40 pontos baixos iniciais. Vamos lá? Bom, pessoal, cheguei aqui no final de mais uma fileirinha. E olha só, você agora, no seu último pontinho, você vai trabalhar nessas correntinhas aqui, ó. Você vai fazer um ponto baixo aqui, nessas correntinhas, completando a sua fileirinha com seus 40 pontos. Fazemos então uma correntinha e viramos. Depois disso, olha só, esse primeiro ponto eu não vou trabalhar, aqui eu já tenho considerado o meu primeiro ponto baixo com essa correntinha que eu fiz. Então, eu venho aqui para o segundo ponto e começo mais uma vez. Vou fazer o segundo ponto alto, o ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo. E dessa forma, eu vou trabalhar até o final dessa fileira, tá, gente? Contando meus pontos e mais uma vez fazendo 40 pontos baixos. Bom, pessoal, cheguei no final de mais uma fileirinha. E agora, continuando, você vai de novo fazer uma correntinha. Vai pular esse primeiro pontinho, porque já equivale ao seu primeiro ponto. Venho aqui no próximo e vou mais uma vez fazer pontos baixos. Sempre contando, tá, gente? É bom você contar para não se perder. E agora o que você vai fazer? Você vai continuar fazendo uma fileirinha após a outra, da mesma forma, mantendo seus 40 pontos para garantir os 20 centímetros certinhos aqui. Você vai fazer até completar 5 centímetros, tá bom? Quando completar os 5 centímetros, aí eu volto com vocês e já passo a quantidade de fileirinhas que foram feitas com essa agulha e com esse fio, tá? Mas o importante é você saber os centímetros. No caso aqui, você vai ter
5 centímetros. E nessa parte aqui você vai ter 20 centímetros, tá bom? Vamos lá então, quando eu alcançar aqui os centímetros que eu preciso, eu volto com vocês. Bom, pessoal, olha só, já tá prontinha aqui minhas fileiras. Aqui eu tenho, eu fiz 10 fileirinhas com essa agulha, né, com essa linha. Ficaram 10 fileirinhas de pontos baixos. Ou seja, você vai se basear também pelos centímetros. Se você estiver fazendo com qualquer outra lãzinha, você pode se basear pelos centímetros. Você tem que ter 5 centímetros aqui, tá? Bom, vamos agora começar. Outra fileira. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Lembrando sempre que essa primeira correntinha já é o nosso primeiro ponto baixo. Nós vamos agora trabalhar da seguinte maneira. Vamos ter que fazer aqui 12 pontos baixos. Então, eu já tenho o primeiro. Vamos ver aqui o próximo. Segundo ponto baixo. Terceiro. Quarto. Quinto ponto baixo, sexto, sétimo, oitavo ponto baixo, nono, 10º ponto baixo, 11º e 12º ponto baixo. Certo, gente? Vocês vão fazer isso aí também no de vocês. Agora, pessoal, nós vamos fazer 8 diminuições. Como vamos fazer essa diminuição? Muito fácil. Você vai pular esse primeiro ponto, venho aqui no seguinte e faço um ponto baixo. Já tenho a primeira. Pulo esse, venho no próximo, faço um ponto baixo. Segunda diminuição. Pulo esse, venho no próximo, terceiro ponto baixo. Pulo, venho no próximo, quarto diminuição. Pulo, vem no próximo, quinta diminuição, pulo, vem no próximo, sexta, pulamos, sétima diminuição, pulamos, oitava diminuição, tá? Ó, você vai criando isso aqui. Aí já vamos começando a formar, né? Vamos começando a fazer o formatinho do nosso sapatinho. Aí, gente, depois disso é só vir continuando normalzinho, fazendo ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo em cima de pontos baixos da fileira anterior até chegar no final dessa fileirinha. Vamos lá? Bom, pessoal, depois que você terminou essa fileirinha com essa diminuição, nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar. E mais uma vez, ó, não trabalhamos nesse porque já temos aqui o primeiro ponto baixo. Venho aqui no segundo ponto e já começamos a fazer nossos pontos baixos. Só dizer a vocês, essa fileira anterior que nós terminamos aqui, nós ficamos com 32 pontos baixos, tá bom? E vamos então dando continuidade, fazendo nessa fileirinha agora, você não vai fazer diminuição. Você só vai fazer uma fileira completa apenas com pontos baixos. Então vamos lá? Inclusive vai passar aqui, onde você fez aqui as diminuições, você vai passar com ponto baixo por aqui normalmente. Só mostrar aqui para você, porque tem muita gente que está começando, pode se confundir aqui. Você vai passar aqui nas diminuições da mesma maneira. Vamos fazendo apenas, olha, pontos baixos. Então aqui eu já tenho as diminuições aqui, olha. Só isso, você vai fazer pontos baixos em cada ponto baixo da fileira anterior, tá bom? Vamos lá, quando chegar no final da fileirinha eu volto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui no final da fileirinha e vamos agora na próxima. Vamos fazer uma correntinha, vamos começar do mesmo jeito sempre. Essa correntinha já vai equivaler ao meu primeiro ponto baixo. Vamos vir aqui no próximo e vamos fazer segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo e dessa forma você vai fazer até ter 12 pontos baixos. Então fiz o quinto, sexto ponto baixo, sétimo, oitavo,
nono ponto baixo, décimo, 11º e 12º, tá? Pronto, fiz os 12 pontos baixos aqui. Vamos agora fazer 5 diminuições daquela mesma maneira. Vou pular esse próximo e já faço o primeira diminuição. Vou pular o próximo, segunda diminuição. Pulamos o próximo, terceira diminuição. Pulamos esse, quarta diminuição. E pulamos esse, quinta diminuição. Pronto. Fizemos as 5 diminuições aqui. E agora você vai dar continuidade. Vamos fechar aqui, fazer pontos baixos até completar a nossa fileirinha. Vamos lá? Só pontos baixos até o final. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui no final da fileirinha. Fazemos uma correntinha e vamos virar. Essa correntinha, como sempre, já equivale ao nosso primeiro ponto. Só para dizer a vocês, ficamos aqui nessa última fileira com 27 pontos baixos. Essa agora correntinha, nessa próxima fileira, já serve como meu primeiro ponto baixo. Então, já venho aqui na segunda e começo a trabalhar apenas pontos baixos. Vamos fazer mais uma fileira completa, apenas com pontos baixos, até chegar no final. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês de novo. Vamos lá. Bom, pessoal, cheguei aqui no final de mais uma fileirinha. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos continuar fazendo. Vamos fazer uma correntinha, que já é o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui na próxima, faço o segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, e você vai fazer até ter 11 pontos baixos. Então, terceiro, quarto ponto baixo, quinto, sexto ponto baixo, sétimo, oitavo, nono ponto baixo, décimo e 11º. Agora nós vamos trabalhar fazendo apenas 2 diminuições. Vou pular esse próximo e faço um ponto baixo. Depois vou pular o próximo e no seguinte um ponto baixo. Pronto, fiz 2 diminuições e agora é só você trabalhar com pontos baixos até o final dessa fileirinha. Vamos lá? Somente fazendo pontos baixos em cima do ponto baixo da fileira anterior, até o final. Vamos lá. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da minha fileirinha e vamos agora fazer o seguinte, ó. Você vai fazer uma correntinha, vai virar e vamos começar novamente. Aqui já é o meu primeiro ponto baixo. Opa, venho aqui no próximo e já faço outro ponto baixo. Nós vamos começar essa fileira fazendo pontos baixos, sem fazer diminuição. Vamos fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo por toda essa fileirinha, sem nenhuma diminuição, tá, gente? Então vamos lá. Só que você vai fazer o seguinte, você vai fazer essa fileira apenas com pontos baixos, vai terminar ela aqui no último, nas correntinhas, faz uma correntinha e vira, e vai fazer mais uma somente com pontos baixos. Então vão ser 2 fileiras apenas com pontos baixos, tá? Então eu vou fazer as minhas e volto com vocês já já. Bom, pessoal, terminando a sua fileirinha, o que você vai fazer? Você vai cortar a sua linha, certo? E vamos agora, você vai virar o seu sapato. Olha já que bonitinho, gente. Já o formatinho já perfeito aqui, né? Vamos então virar o nosso sapatinho para o lado avesso. E nós vamos agora, ó, você vai usar a sua agulha de tapeceira. E agora, pessoal, vamos costurar. Você vai colocar os pontinhos um de frente para o outro, bem certinho, ó. Olha lá que bonitinho já o formato dele. Colocando assim, um de frente para o outro. E aí, olha, pessoal, pontinho por pontinho, você vai atravessando aqui e vai fazendo e costurando o seu sapatinho.
Bom, essa parte é somente de costurinha, tá? Então vocês vão fazer isso aí, vai costurar os seus pontos. Vocês vão costurar ponto a ponto até chegar aqui no final, ó, até chegar aqui nessa pontinha. E aí eu volto com vocês também para falar sobre como é que nós vamos trabalhar aqui embaixo. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui isso aqui eu vou arrematar, você pode arrematar também já, a gente está do lado de dentro, né, do sapatinho. Fiz minha costurinha aqui desse lado e aí vim aqui para falar para vocês assim, você vai continuar fazendo normal, ó, cheguei aqui no final, né, do outro lado e vou continuar trabalhando fazendo minha costurinha normal aqui, tá? Você vem aqui, atravessa seu pontinho, ó, de um lado a outro. Tomando cuidado, fazendo um pontinho arrumadinho para não ficar nada aparecendo no lado certo, tá? Então é só ir pegando as laçadinhas aqui e fazendo seu ponto. Bom, você vai fazer então o seu ponto até que tenha mais ou menos aqui, ó. Você vai deixar sobrando aqui mais ou menos 3 centímetros, certo? 3 a 4 centímetros aqui. Aberto, sem costurar. E aí eu volto para mostrar como é que a gente fecha isso. Olha só, pessoal, é isso que eu tô dizendo, ó. Você vai deixar esse espacinho aqui. Aí depois disso, o que você vai fazer? Você vai pegar ponto a ponto, né? Você vem aqui e vai passar. Vai fazendo assim, olha, tipo zigue-zague, né? Que chama. E pronto, você vai fazendo isso até terminar, sem esticar nada ainda, certo? Vamos lá, faça aí o seu, que eu vou fazer o meu aqui e volto para mostrar. Ó, pessoal, passei por tudo, ó, tá vendo? Quando chegar aqui no final, você segura, tá? Para não puxar o fio daqui. Segura bem direitinho e fecha essa partezinha. Fecha bem fechadinho. Tenta segurar para não puxar o resto do fio. Agora é só você, aqui você vai complementar fechando bem direitinho, tá, gente? Ó, vai fazer uns pontinhos para fechar. Lembrando que a gente está na parte de dentro do sapatinho. Mas procure fazer um ponto arrumadinho, bonitinho, que não fique feio nem aberto lá, certo? Então tomar cuidado para não ficar aqui o calcanharzinho aparecendo e aberto. Então você vai passando nas laçadinhas até você fechar de uma forma bem bonitinha e harmoniosa. Vai esconder seu fio, certo? E pronto, vamos lá. Depois disso, olha, é só você virar. Eu não arrematei ali, mas você já pode arrematar. Você aí vira o seu sapatinho pro lado certo. E olha lá que amorzinho, ó. Que bonitinho, né? Super rápido você faz. Você pode fazer também para doar, tá, gente? Você pode fazer. Aqui, naturalmente, você vai arrumar ele assim, certo? Você não vai deixar com essa pontinha. Então, você ajeita assim, olha, que ele vai e fica perfeitinho, gente. E aí, obviamente, você vai arrumar, ajeitar, colocar, né, seu enchimentozinho por dentro e tal. E para presentear é lindo demais. E aí, pessoal, olha, como é para um menininho aqui, a intenção foi para um menino, eu peguei um botãozinho de bola, coloquei. Mas você pode colocar um lacinho, você pode colocar pérola, você pode enfeitar de várias maneiras. Muito em breve eu vou trazer vários enfeites, todos cheios de enfeite, que tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Esse aqui eu fiz para você que é iniciante, para você, né, que está começando no crochê, eu tenho certeza que você vai acertar fazer tranquilamente. Esse botãozinho aqui você pode costurar, tá, gente? Ou usar o que você queira. Aí a ideia vai de você, tá bom? E é isso aí, pessoal. Mais uma aula aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, dê seu like, compartilhe com outras pessoas que também precisam dessas videoaulas. E claro, se não está inscrita, já se inscreva para me acompanhar aqui. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.